Sim, na verdade foi editar, não pega. Tem que deixar ela rodando um pouco, gravando. Ah, tá. Depois, tá bom. Vamos fazer aqui, né? Senão o sol começa a baixar, a sombra pega em vocês. Tá bom. Aqui do lado dele. Tá do lado? Estão armados. Hã? Mais perto. Sim. Eu? Professor, esse trabalho que foi realizado aqui com o Movimento Sem Terra, na sua opinião, como foi desde o início e quais são as perspectivas, os frutos desse trabalho? Os Sem Terras, há 3 anos atrás, buscaram o Instituto de Apoio Técnico aos Países do Terceiro Mundo para um programa de formação dos seus quadros. Eles se limitavam quase exclusivamente a pequenos cursos de conscientização, ou seja, de desenvolvimento da consciência crítica da realidade em que eles viviam. E aí ficavam, não eram capazes de ir mais à frente. Na medida que iam assentando os pequenos camponeses sem terra, que eles iam assentando, verificava que ao cabo de muito pouco tempo começava a haver luta entre eles mesmos, pela galinha, pelo porco, pelo arame farpado, etc. Faltava, por conseguinte, uma consciência organizativa que fosse capaz de reuni-los com unidade, disciplina e um projeto comum. E o primeiro passo nesse sentido, o Instituto pode propiciar mediante o laboratório de centro realizado na cidade de Palmeira das Missões, no município de Palmeira das Missões, naquele ano de 1988. Nessa época, trouxemos técnicos de vários estados brasileiros e a maioria dos participantes do laboratório eram do Movimento Sem Terra do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Num total de 106 pessoas. Foi um grande êxito, de tal forma que daí saíram 2 ou 3 laboratoristas sem terra que passaram a organizar cooperativas. Saíram as primeiras cooperativas daí. Com o tempo, na medida que crescia a tendência de cooperativizar os assentamentos, eles outra vez nos buscaram porque necessitavam de formar técnicos, já de nível médio, para poder assessorar as empresas que eles já haviam criado e que hoje são, creio que 2, ou são 20 ou 30 empresas nos 14 estados brasileiros. O programa deles é um programa extremamente ambicioso, mas no meu entender bastante factível, porque eles têm uma grande mística e têm a disposição de levar avante um processo de reforma agrária para dar solução àqueles problemas que lhes afetam na sua própria carne, porque são camponeses, que é o problema da terra, da falta de recursos, da falta de crédito, etc. Eu creio que eles vão ter êxito. Com isso, essa crença no êxito deles fez com que nós disséssemos que o caminho seguinte, o passo seguinte seria criar um sistema de participação social na identificação de projetos geradores de emprego e renda. Lá nas nascentes da drenagem demográfica, ou seja, lá onde começa a haver as migrações rurais e urbanas, que causa esses danos que nós já sabemos que é a inviabilidade de uma vida normal na cidade, porque a cidade está se transformando num grande cárcere, numa grande cadeia, em que cada um é carcereiro de si mesmo depois das 21 horas. Os sem terras toparam. Foram eles que conseguiram recursos, entraram em contato com o INCRA, mobilizaram o INCRA e o DENACOP para que fosse possível realizar esse curso com a nossa direção. Nós então realizamos, formamos os seus primeiros quadros. Estes quadros vão multiplicar-se em 2.000 agentes ou auxiliares de projetos de investimento. Outro curso um pouquinho maior do que esse, que em vez de ser 31 dias, será de 2 meses, será realizado no próximo ano, para formar mais quadros. E possivelmente ainda no próximo ano, no final, vamos ter um curso de 3 meses, que é para formar os técnicos em projetos de investimento. Já são profissionais mesmo, não são de nível médio. São profissionais
que vão organizar os grandes projetos bancáveis para o sistema financeiro brasileiro e internacional. Professor, esse método que foi desenvolvido pela sua pessoa, ele tem que fontes e que experiências? Da onde o senhor buscou as fontes para realizar, para formulá-lo? Os processos de capacitação massiva foram tentados aqui no país e em outros países muitas vezes, mas todos eles, em geral, ficavam na área do empirismo mais completo, sem se chegar a entender o comportamento dos fenômenos que apresentam dentro da capacitação massiva. A partir de 1964 ou 63, começou-se a dar volta na tortilha, assim diríamos. Começou-se a indagar por que e qual é a razão de tais ou quais fenômenos. E a partir daí, buscou-se ensaiar. Os primeiros ensaios foram os primeiros laboratórios experimentais realizados em Pernambuco entre janeiro e março de 1964. 4 laboratórios foram realizados. Esses laboratórios serviram de material teórico, ou empírico e depois teórico, para os projetos FAO, que nós tivemos a oportunidade de dirigir na América Central e no México. Foi na América Central e no México e Panamá, onde se conseguiu jogar a maior parte dos experimentos, dos chamados laboratórios organizacionais. Ao redor de aproximadamente 500 laboratórios foram feitos nesses países, para se ter claro como funciona a consciência organizativa, como se consegue implantá-la num determinado grupo, como se consegue fazer que o grupo adquira essa consciência organizativa.